Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do LumioCast diretamente do Uberlândia Summit. Esse evento que reúne tecnologia, inovação e empreendedorismo aqui em Uberlândia. E hoje ao meu lado, Bruna, fazendo parte desse time para conversar aqui com a gente, né, Bruna? Seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui somando nesse grande evento com cada vez mais inovação, cada vez mais tecnologia e conversa boa, né, Igor? Bruna, e você esteve com a gente no ano passado. Sim, O evento foi show. foi. Esse ano Melhor ainda, Tá demais, sensacional. Estrutura, o pessoal que está aqui dentro, tem muita novidade, eu tô gostando de ver. bastante. E hoje a gente tem um tema bom para tratar aqui, né? É verdade. Nossas honras, apresenta pra gente o nosso convidado de hoje aqui do LumioCast. Hoje nós estamos recebendo o Guilherme, ele é CEO da Cybergenius. Eu tô curiosa, esse nome instiga a curiosidade, não? Bastante. Guilherme, seja bem-vindo ao LumioCast. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo e a gente já vamos perguntar de cara. O que é isso? O que vocês fazem? Muito bom. A gente é uma plataforma, material didática, que ensina programação e tecnologia para crianças e adolescentes. A gente oferece isso para a rede pública e para a rede privada como uma ferramenta para implementar a BNCC da computação, que é um novo componente curricular dentro da BNCC. São um grupo de habilidades e competências de computação que agora vai estar dentro do currículo das nossas crianças aqui no Brasil. Legal. Então vocês estão somando aí, contribuindo para realmente a educação básica do nosso país. Exatamente. Inovação, tecnologia. O nosso objetivo é mudar a realidade do Brasil. A gente sabe que a mudança de um país começa na educação. E a tecnologia, nem se fala, né? Como a inteligência artificial tem mudado a forma com que as pessoas têm lidado com a tecnologia, eu acho que ela deu um pontapé aí para a gente, de fato, mudar a educação brasileira. Eu tenho falado com gestores escolares que a nossa sala de aula de 1920 ela é a mesma de 2025. Então, 100 anos depois, a gente tem uma estrutura onde temos uma formação de cadeiras olhando para frente, com quadro negro, ou hoje em dia tem lousa, né, para desenhar com pincel. Algumas digitais. Algumas digitais, mas a estrutura é a mesma e a gente não teve grandes evoluções nesses últimos 100 anos na educação brasileira. E a gente sabe que isso é uma consequência que o povo brasileiro tem vivido nos últimos anos, da falta de inovação, de educação de qualidade no Brasil, e que agora o MEC, o Ministério da Educação, tem investido nisso para que, de fato, a gente consiga trazer tecnologia, que o futuro é isso, né? As profissões do futuro vai ser tecnologia e as crianças elas precisam aprender algo que vai ser útil para o futuro delas no mercado de trabalho, na sociedade. Guilherme, interessante. E nós estamos falando de uma empresa berlandense. Berlandês. Representando Representando Uberlândia. nossa capital do Triângulo Mineiro. Exatamente. Quantos anos tem hoje a Cyberjet? A Cybergenius já tem 7 anos. 7 7 anos que a gente está no mercado. Muito antes, em 2022, teve esse adicional da BNCC, mas muito antes a gente já vinha disseminando o ensino de tecnologia e programação na sociedade brasileira. É o nosso propósito, a gente vive para isso, disseminar de uma forma democrática o ensino de programação e tecnologia. E na prática, como que funciona a atuação de vocês? É direto nas escolas? Vocês têm representantes? Como funciona? Muito bom. Basicamente, como eu te falei, a gente tem um material didático, que é uma plataforma, e a gente ensina o professor da escola, a gente forma o professor da escola, sem precisar da necessidade de contratar um professor ou de eu levar um professor meu para dentro da escola, a mexer na ferramenta, a aplicar o material. Hoje, basicamente, todas as aulas que a gente tem um plano de aula. O plano de aula é um passo a passo de como eu ministro um conteúdo específico. Tem um objetivo ali, as conclusões e o passo a passo no qual eu guio aquela turma, aqueles alunos no conhecimento, na aprendizagem de um conteúdo específico. Então a gente leva esse conteúdo para a escola, a gente treina o professor, entrega planos de aula para cada aula, dentro de cada ano de ensino, né, desde o primeiro até o 9º ano. E o que mais faz diferença dentro da plataforma, na Cybergenius, é a plataforma, a gamificação, os desenhos animados. Então a gente ensina através de desenhos animados. De uma forma até lúdica. E 100% lúdica. E o nosso objetivo, quando a gente foi criar 7 anos atrás, precisamos criar uma ferramenta de escala. Não dá para a gente pensar que a gente vai mudar o Brasil ou vai levar esse tipo de conteúdo com um ensino de um professor que tem que dominar todo o conteúdo, então eu teria que formar dezenas e dezenas de pessoas com graduação, uma pós-graduação na área.
E aí a gente foi pro desenho animado. O desenho animado, ele tem o objetivo de passar de uma forma lúdica e super engaja os alunos, né, com a utilização. Eles adoram, assim. Eu falo que hoje você vai numa escola que tem cybergênios, eles preferem cybergênios do que educação física. Hoje é a onda do momento. Eles trocaram, inverteram. A educação física a gente sabe que o aluno gosta da aula de educação física, né? Quando é o dia da educação física, eles gostam. Agora é a aula da cybergênios. Por quê? Porque a gente tem essa plataforma que o professor ele passa o desenho animado, que transmite esse conteúdo, né, esse objetivo de aprendizagem para o aluno, e depois ele vai para a plataforma, o aluno tem um acesso individual, 100% gamificado, para colocar em prática o conteúdo que foi aprendido. Cara, sensacional. Isso é o que eu acho interessante, é o que a gente falou aqui mais cedo, que você comentou. Aquele método tradicional, lousa, todo mundo sentado. A gente está numa era onde a questão da informação e da atenção ela é muito disputada. Muito. E se a gente pega um método tradicional de ensino, é difícil ter esse engajamento. Muito. E aí, quando a gente traz isso para uma realidade tecnológica, habituando, é o caminho, né? Porque eu penso assim, a parte da gamificação deve ser algo muito prazeroso para ir como se diz, de quebra o estudo, né? Porque é pra gente, né? Exatamente. É pra gente. Eu falo que hoje a gente tá num evento muito grande, já é difícil pra gente sentar nesses eventos e ver uma palestra de 1h30. Imagina para uma criança. Pós-pandemia, a gente teve um aumento muito grande em relação ao déficit de atenção. É muito difícil, vocês podem conversar com qualquer tipo de educação, é muito difícil prender a atenção do aluno em sala de aula. Muito pela má utilização das tecnologias, das telas. Então, o nosso objetivo é engajamento. A gente quer que, de fato, a gente reverta a má utilização dos desenhos animados que tem sido utilizado. Eu falo, tem muitos pais usando mais para entreter o filho e não encher a paciência do pai do que para fins educacionais. A gente tem focado muito nisso. Vamos utilizar uma ferramenta muito boa para a finalidade educacional. Então, a gente ensina através do desenho animado e depois ele vai para a plataforma jogar. E ele jogar, porque são jogos que desenvolvem aquela aprendizagem. A gente tem uma metodologia que vai muito para esse lado de inovação, de que não adianta a gente ficar falando sobre um assunto ali na frente da turma 50 minutos ou 40 minutos e ele ter 10 minutos para colocar em prática. Sim. Isso já não existe mais. Então a gente usa uma metodologia que se chama Learning by Doing, que é eu vou aprender colocando a mão na massa. Um desenho animado tem de 3 a 5 minutos. 45 minutos ele fica colocando a mão na prática. Olha que legal. Tá mudando a lógica. A gente tá mudando a lógica. Então, não é que ele vai aprender no desenho animado na sua completude. Ele tem uma pílula, sabe, um start, e quando ele vai jogar dentro da plataforma, ele vai se desenvolvendo, vai evoluindo, né? Cada atividade vai tendo seus pontos de dificuldade, ele vai evoluindo e aprendendo. Bruno, agora Gostei. Eu vou usar... Com vontade? Ó, demais. E eu vou usar um pouco da minha autoridade do conhecimento por ter filhos. Cara, eu fico vendo assim, estudo para prova, tarefas, conteúdo, estudo tradicional, é muito difícil reter a atenção da criança. É muito. Eu tenho um filho de 10 anos. É muito complexo. E eu penso, assim, para quem ainda não conhece, só para vocês terem noção, isso aqui é um material impresso, você já vê que já atrai desde questão de cores, todos os elementos que são trabalhados. A gente mesmo estava folhando e falando que legal Exatamente. As cores. Então, assim, acredito que bom, a plataforma, então, deve ser muito bacana essa questão da interação. E nós estamos falando aqui de um material, o qual hoje vocês não dão aulas, né? Vocês direcionam material para escolas. Conta um pouco pra gente qual que é essa distribuição. Quem pode fazer a utilização da CyberGênios hoje? Legal. A gente tem focado muito em escolas e instituições de ensino. E agora, principalmente, em Secretaria de Educação. Como eu falei, a gente teve a BNCC da computação, que é um complemento, um aditivo da BNCC, para trazer esses conteúdos de computação. Mas hoje, em 2025, surgiu uma lei que adiciona ao VAR. O VAR é um componente que os municípios recebem uma verba específica se eles baterem algumas competências, alguns desafios que o MEC traz para esses municípios. E um desses desafios é a questão de aplicar o material de computação. Então, basicamente, hoje, se o município, a partir de 2026, não tiver o conteúdo de computação dentro da escola, eles vão começar a perder esse recurso que as secretarias de educação recebem. E aí, o grande ponto tá todo mundo meio desesperado. Eu preciso implementar um material que é um conteúdo que acaba sendo um pouco assustador, porque, como eu te falei,
a educação ela não evoluiu. Os educadores, em grande parte, têm muita dificuldade ainda com a tecnologia. E quando o MEC traz essa questão do aditivo da BNCC de computação, eles acabam ficando apreensivos em relação a como vou fazer. Existe uma dificuldade. Uma dificuldade, exatamente. E geral, você percebeu que todos que você conversaram, eles trazem esse mesmo desafio. O mesmo desafio. Como a gente implementa, eu vou precisar contratar um professor, e o currículo, e a infraestrutura, hoje é um problema. As próprias pessoas envolvidas já estão acostumadas com a morosidade e a burocracia de todo um processo de educação, né? Exatamente. Isso simplifica muito. Exatamente. E o nosso objetivo principal é esse. A Cyber ela vem para resolver todas essas perguntas. Então, e o professor? A gente vai formar o professor da instituição. Para a gente não faz sentido eu contratar e colocar um professor na cidade. Então ele não precisa ser um programador. Não precisa. A gente tem professores de artes, de inglês, de história, de geografia, de ciências, que eles se dispuseram a aprender, né, uma ferramenta nova. Isso é muito bom para o educador, porque ele está desenvolvendo novas competências. Ele mesmo se desafia. Ele mesmo se desafia. E como é um material didático com desenho animado, fica muito simples para o professor aplicar o material. Então já é simples o conteúdo de computação que às vezes assusta. Quando a gente leva para o desenho animado para a criança, a gente já traz um formato um pouco mais simples. Então ele fica um pouco mais tranquilo. A nossa ideia de escala é literalmente a gente tirar o peso ali do professor e a gente distribuir essa questão da orquestração da aula com a plataforma e o professor. Então hoje o professor ele não precisa ter formação nenhuma. E o diferencial da Cyber, a gente está aqui para responder essas perguntas de precisa de professor? Não precisa contratar um professor específico. A gente forma os professores. E isso só acontece porque a gente tem plano de aula, a gente tem plataforma, tudo isso é muito integrado. Plataforma a gente tem gerenciamento de métrica, gerenciamento das aulas, formação contínua dos professores. Então, não é só o desenho, não é só o jogo, é uma junção que faz com que para a prefeitura ou para a escola fique muito mais simples essa jornada de aplicar um material que acaba assustando aí para os secretários. Mas além disso, as pessoas físicas também podem adquirir. Podem adquirir. Se você é pai, a sua escola não já tem... a preocupação do pai aqui, né? Olha, Você já... Se você é pai não tem ainda na sua escola, você pode entrar no site, fazer uma assinatura. Como eu falei, é muito simples, então o pai pode ajudar o filho. Na maioria das vezes, os filhos conseguem andar sozinhos na plataforma. acho que é comum, né? As crianças, principalmente que elas já foram mais naturalizadas nesse mundo digital, às vezes o pai vai querer ensinar, pai, só um minutinho que eu tô fazendo. Exatamente. Para as crianças é bem fluido, assim, pros nativos. Bruna, e detalhe, nós estamos falando aqui de uma empresa uberlandense, como a gente disse, que tem um cara grande por trás também dessa empresa, né? Fiquei sabendo. Conta pra gente, quem mais compõe o corpo ali diretor, os fundadores e sócios da empresa? Em 2020, a gente teve o privilégio de trazer o escritor Augusto Cury. Eu falo sempre que eu vou falar do Augusto Cury, eu trago uma informação que poucas pessoas sabem. Ele é mais lido, os livros dele são mais lidos do que Machado de Assis, no Brasil. Então, é uma pessoa super relevante, médico, psiquiatra, que tem um conhecimento sobre psicologia muito profundo, e ele veio para compor e trazer a questão de cidadania digital, esse mundo. A gente sabe que as redes sociais, a cultura do cancelamento, ela tem mexido muito com a parte psicológica das pessoas, e quando ele viu o projeto, ele falou, cara, era exatamente isso que eu precisava para apoiar algo na educação, porque eu tenho visto que, de fato, as crianças elas são nativas, elas sabem usar, mas elas são dominadas hoje. Por que a gente fala que é dominada? Porque a criança hoje ela não sabe com quem que ela pode conversar na internet, quais são as informações que ela pode expor ou não. Hoje existe a cultura do cancelamento, então ela não sabe que a gente pode compartilhar de ideias diferentes se respeitando, enfim. Vários problemas sobre, por exemplo, jogos digitais, classificação etária, classificação indicativa. E o Cury, ele gosta muito dessa área de precisamos investir nas crianças. E aí ele traz esse ponto de alfabetização digital, né? Transformar o nativo digital em fluente. Porque
eu sempre falo que existem brasileiros nativos que não sabem falar português. Inclusive, a alfabetização no Brasil é um número muito expressivo, né? Mais ou menos ali entre 40% e 50% dos brasileiros não são alfabetizados. Nossa. A sua completude. E a alfabetização, ela é o domínio de fato, né? Domínio da língua de fato. E aí quando eu falo de nativo digital, a criança nasceu inserida nesse mundo de celular, computador, videogame, mas ela não domina. Hoje em dia a gente está tendo um problema nas escolas que é surpreendente. Assim. A criança, você dá um tablet para ela, ela consegue mexer no tablet, mas se eu dou um notebook com teclado na mão dela, ela não consegue digitar. É muito do touch, então. Do touch. Não tem a... Então a gente fala que o nativo precisa virar fluente. E aí o Curi veio para somar e trazer todo o conhecimento da parte de psicologia educacional. Ele teve um material didático muito forte, que é a Escola da Inteligência, que hoje já está com mais de 400 mil alunos. Acho que inclusive já deve ter superado isso. E aí ele traz para dentro esse know-how dele, super importante. Então tem esse propósito realmente social, porque é super bacana. A gente está falando de tecnologia, o Igor já está pensando para o filho dele e etc, mas se trouxe uma temática relevante. Então, para além de vamos instruir essas crianças, esses estudantes, para de repente trabalhar com tecnologia, com programação no futuro, mas vocês também estão pensando nessa base. Opa, peraí, a gente tem que tomar cuidado para não ficar só tela, e vai saber o que vai virar isso lá na frente, né? Acho que você, Igor, como pai, você tem uma preocupação tamanha. Você é um amante da tecnologia, mas você também tem a preocupação como pai. Olha que interessante, a gente até teve também um bate-papo ontem aqui a respeito de tecnologia e falando a dificuldade hoje que os pais têm na educação dos filhos, porque eles vêm de uma geração onde a tecnologia não é nativa como é hoje. Vamos dizer um termo até nativo realmente, né? Sim. E existe muita essa necessidade hoje de inserir para os nossos filhos. Só que a geração, assim, a nossa geração, já estou pondo mais novo aqui, que eu sei que vocês são mais novos que eu. Que eu já tô... diferença pouca. Isso, assim, a nossa geração é uma geração que já está habituada à tecnologia e já estamos preparando nossos filhos para isso. Sim. Mas existem aquelas que ainda não, né? E ainda assim a gente tem uma grande dificuldade. Essa questão do scroll, cara, é incrível. Do touch ali, a gente vê, assim, realmente, por exemplo, meu filho, acaba que a gente chega a negligenciar. O contato que ele tem em questão de um notebook teclado é, às vezes, na escola. Ou em casa, dificilmente, é mais na tela, alguma coisa que tive realmente. Exatamente. E é uma coisa parece tão comum para a gente, né? Tanto que a tecnologia ela tem essas viradas muito rápidas. Né? Muito comum. E o que você está falando, Bruno, sobre a parte de cidadania digital é super importante. A gente traz isso dentro de um dos pilares da Cyber. A gente tem 3 pilares pedagógicos. O primeiro é o pensamento computacional, que é a programação, o raciocínio lógico. O segundo é a cultura digital. A cultura digital é um pilar nosso muito forte, que a gente leva assim, com muita seriedade, que é trazer esse ponto cultural de cidadania digital. Então, por isso que a gente traz aulas sobre fake news, sobre cyberbullying. Tem tudo isso, então. Tem tudo isso, faz parte da Nascimenta. Então, tem cyberbullying, tem sobre plágio. Hoje aí, pouco se vê falando mais dentro da escola sobre plágio. Então a gente traz pontos culturais que são super importantes para se viver numa sociedade 100% digital. Né? Isso é mais importante. Não é só uma aula de programação, não é uma aula de robótica. É claro que a gente quer desenvolver o raciocínio lógico da criança, mas a gente quer desenvolver outras habilidades. Então na Cyber tem várias outras habilidades. Pensamento crítico, sabe? A inovação, a criatividade, o pensamento sistêmico, o trabalho em equipe, a cooperatividade. Então a gente traz todos esses pontos dentro do material, porque a gente sabe que tecnologia por tecnologia, ela acaba não levando a gente em lugares muito longe, né? Então a gente sabe que a gente precisa utilizar a tecnologia da melhor forma possível, com as pessoas nos colaborando uma com as outras, e isso pra gente é um dos pilares. E a tecnologia, então, com esse uso, com essa ferramenta estratégica, e não como alguém que está ali fazendo tudo que você pede, porque hoje a gente tem essas inteligências aí, eu vejo muitas reportagens, o pessoal comentando que nas escolas, o professor pede um trabalho, o aluno joga lá, no primeiro que aparecer e... Não pensa, não aprende, não raciocina, só vai entregando. Exatamente. E há até uma preocupação que o pessoal tá vendo quando o pessoal vai fazer, tipo, Enem, etc. Que o pessoal tá desaprendendo a escrever, pegar um lápis mesmo. Ainda mais falando de inteligência artificial. É por isso que dentro da sala de aula, as aulas elas precisam ser interessantes.
Porque hoje o acesso à informação está muito fácil. Antigamente já tinha um Google, antes da barca. A gente já tinha um Google. Agora o ChatGPT resume tudo pra gente. Eu posso mandar um áudio, escrever, ele já resume tudo. Então o acesso à informação está muito fácil. Para o aluno aprender um conteúdo e resumir um conteúdo está muito fácil. Fazer um trabalho de forma automática através da inteligência artificial está muito fácil. Então o objetivo da educação hoje é trazer para dentro da sala de aula o interesse do aluno. Porque o aluno ele precisa estar engajado, interessado no conteúdo e na aprendizagem. Senão ele vai para o ChatGPT, tira a dúvida dele, em 10 minutos aprende, né? A gente fala que aprende, mas no final do dia não aprende. Então, por isso que eu falo que a BNCC da computação ela vem também trazendo um ponto para outras matérias, não só para computação. A aula de matemática, a aula de línguas, geografia, ciências, precisa estar conectada com tecnologia. Porque é isso que move as crianças e os jovens. Se ele não vê a aplicabilidade do conteúdo no futuro, que é um futuro tecnológico, ele vai falar, por que eu estou aprendendo isso? Ah, você vai aprender porque você vai usar. Não vou usar porque tem inteligência artificial. Você não concorda? Concordo. Ela vai fazer para mim, então eu não vou usar. Por que eu estou aprendendo? E o raciocínio lógico onde fica, né? Onde que fica? Que acaba, que é realmente essa questão, esse ponto levantado. A tecnologia ela tem os suas vantagens, mas também traz com ela desvantagens quando não se sabe utilizar. Exatamente. E a preocupação realmente com o ChatGPT nesse sentido, de inteligência artificial que seja, né? É muito crítico porque tira um pouco da pessoa que não utiliza de uma forma mais saudável a questão do raciocínio lógico. E na plataforma isso é bem trabalhado, né? Muito 100%. A gente sempre tem esse objetivo. Nossos conteúdos eles são transversais. Então, um conteúdo que eu tenho sobre programação, eu já estou conectando com uma problemática. A gente usa uma metodologia que chama PBL, Aprendizagem Baseada em Problemas. Aprendizagem baseada em problemas tem o objetivo de que o aluno, sempre para ele aprender, ele vai aprender resolvendo um problema. Então, só o fato de existir o problema já motiva o aluno a querer resolvê-lo. E isso é super bacana porque a gente consegue trazer os problemas de uma forma multidisciplinar. Então, eu posso trazer um problema, por exemplo, eu estou ensinando algoritmos para criança, mas eu vou trazer um problema de ciência, sei lá, sustentabilidade. Já vai moldando essa mentalidade também, né? Já vai moldando. Então, a ideia da Cyber também é isso, se conectar com outras disciplinas para que para o aluno faça sentido resolver um problema. E um problema que seja real, de fato. Eu falei de sustentabilidade, mas poderia ser qualquer outro problema. Justo. Igor, eu tô gostando desse bate-papo, tô observando que a gente tá chegando ao final, então eu vou fazer uma pergunta que não poderia faltar. Como você mesmo frisou, a gente tá aqui no Uberlândia Summit, você é de Uberlândia, sua empresa é de Uberlândia, mas vocês atuam só aqui? Vocês estão em outras cidades, outros estados, de repente até outro país? Sim. Hoje a gente está em 60 cidades, direto ou indireto, porque a gente tem alguns parceiros que levam a Cyber. Inclusive aqui em Minas Gerais, a gente faz parte de um programa que fomenta o ensino de programação nas 100 cidades que têm o pior IDH, para tentar elevar esse IDH. A gente não está nas 100, mas a gente está em bastante cidades, 60 cidades aqui no Brasil, 27 só em Minas Gerais, 17 estados do Brasil e hoje 4 países. A gente está no Japão, na Colômbia, nos Estados Unidos e no Brasil. Foi longe, hein? Fomos longe. Mas aí esse conteúdo, ele tá adaptado a cada um dos idiomas? Ou como que a pessoa Legal. faz pra... Hoje a gente tem o desenho animado, ele tem tradução, né? A dublagem dele é em português, mas os desenhos, os conteúdos, eles estão em cada língua que é aplicado de fato o material. A gente é muito focado no Brasil, né? A nossa missão é Brasil. A gente acaba respingando ali em alguns países fora, mas o nosso objetivo é 100% Brasil. Justo. A gente quer que o nosso país cresça, se desenvolva através da educação de computação. Bruna, orgulho para nossa cidade, Com né? certeza. Mais um grande episódio aqui com um grande projeto. Guilherme, parabéns pela iniciativa, pela Cyber, sensacional, muito bom mesmo o projeto de vocês. E se você achou interessante assim como a gente também achou, Muito. quem é pai, assim como eu sou, gente, como que pode conhecer um pouco mais da Cyber, onde as pessoas procuram informações?
só acessar cybergenes.com.br ou entrar em contato com a gente através do Instagram. A gente está super à disposição. Ajudar pai, mãe, diretor de escola, secretário de educação, que agora está com uma bucha na mão. A gente está aí para isso. Vocês estão prontos, então, preparados para atender? Estamos prontos. A gente tem esse ano focado muito no secretário de educação, porque é um desafio muito grande. E agora a gente, nesses próximos anos, vai focar, intensificar, em crescer a nossa base e disseminar o ensino de tecnologia e programação para as nossas crianças. É isso. Excelente. Senhoras e senhores, Guilherme Cybergênios, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom.